Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 3. Bem no começo da Bíblia, irmãos, alguns podem ter dificuldade, depois do livro de Josué. Nós vamos iniciar hoje essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, e nós vamos até onde o Senhor nos conduzir, né? Não sei se em uma, em duas, em três, não sei em quantas reuniões nós vamos compartilhar esta palavra. E queremos juntos olhar para a palavra de Deus dentro de algo que certamente, irmão, nós como filhos do Senhor temos uma grande necessidade, que é permitirmos, né, que o Senhor julgue a nossa vida. Essa palavra parece às vezes um pouco pesada, né, um pouco assim evitada, mas as Escrituras, elas colocam uma posição de grande importância, o julgamento que procede do Senhor na vida dos seus filhos. Até porque o apóstolo Pedro disse que o julgamento de Deus começa pela casa de Deus. E com certeza não ficará absolutamente nada na criação do nosso Pai que não seja julgado, né, por Ele em Cristo Jesus. Haverá esse dia, haverá esse tempo. Mas a palavra de Deus nos mostra que isto não é apenas para o futuro, para quando o Senhor Jesus retornar, e quem sabe, né, para depois do milênio. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Deus tem procurado muito, desde o princípio, julgar o seu povo, para que o seu povo pudesse estar sempre na sua presença e não ser de maneira nenhuma escravizado por Satanás. E nós vamos começar deste livro de Juízes, vamos fazer uma introdução, porque o livro de Juízes, ele fala de um período na história do povo de Israel muito complicado. Quem já leu o livro de Juízes, né, quem conhece o livro de Juízes, sabe disso. Um período bastante tenebroso, né, na vida do povo de Israel. Um período bastante longo. Esse período está colocado entre a vida de Josué, né, que foi aquele irmão que sucedeu Moisés, e a manifestação ou a unção do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então, o tempo dos juízes está colocado, no contexto histórico de Israel, entre estes dois personagens bíblicos, né? Josué e Saul. E durante esse período, o povo de Israel foi dominado, foi escravizado várias vezes por vários povos. Pelos midianitas, pelos filisteus e vários outros que habitavam, né, o entorno de Israel. E até por alguns que
por negligência de Israel, quando eles entraram em Canaã, eles permitiram que ficassem ainda habitando aquela terra. Israel saía de um cativeiro, porque o Senhor livrava, Israel desse cativeiro. Eles permaneciam um tempo, mas depois recaíam em seus pecados e eram novamente capturados e escravizados. E foi nessa época que o Senhor Deus levantou vários juízes. Gideão, Jefté, Débora e outros que aparecem com seus nomes na palavra de Deus no Velho Testamento, e alguns estão ali no capítulo 11 de Hebreus, também como homens que conheceram a Deus. Mas inicialmente eu queria chamar a atenção dos irmãos que estes cativeiros de Israel, e essas lutas que o povo de Deus travou ali no início, e sucessivamente os livramentos que Deus concedeu a Israel, nada mais é do que uma figura espiritual ou uma parábola, vamos dizer assim, espiritual, que tem a sua realidade, o seu pleno cumprimento no Novo Testamento, a vida, a igreja do Senhor Jesus. E como nós somos exortados a olhar a palavra de Deus na sua totalidade, porque o próprio Senhor disse que toda a Escritura fala dele. Quando olhamos para aquilo que está aqui em Juízes, nós temos uma maravilhosa oportunidade da parte do Senhor de sermos ministrados em relação a um assunto muito importante, que aparece na relação destes juízes e o povo de Israel, e as consequências disso. Depois nós vamos então avançar para o Novo Testamento, e aí nós vamos trazer isso para o nosso tempo, para a nossa experiência como igreja do Senhor. Dentro desse livro de Juízes, nós temos certamente a introdução, de uma forma já bastante clara, daquilo que vemos lá no capítulo 6 de Efésios, quando Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, vai abrir para a igreja que, na verdade, existe uma grande batalha espiritual entre a igreja do Senhor e o inimigo das nossas vidas e, consequentemente, o inimigo do Senhor. E aquilo que ocorreu com Israel serve para nos ensinar, quando colocados junto com tudo aquilo que o Novo Testamento ensina a respeito disso. Para que então o Senhor, o Espírito de Deus, nos ajude na compreensão de todas estas coisas, porque isso não ficou apenas lá com o povo de Israel. Isso está operando até hoje. Nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que o nosso coração não compreenda estas coisas. Então eu queria ler inicialmente com os irmãos
Juízes, capítulo 2, versículo 8. Vamos iniciar, olhando para os filhos de Israel, o povo de Israel, a condição deles, a vida deles nesse tempo. Diz assim o versículo 8: E faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Então Israel foi bem, caminhou bem ali na terra que ele havia recebido do Senhor, enquanto Josué estava vivo. E ele viveu bastante, 110 anos. Mas quando Josué morreu, interessante isso, imediatamente, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E tiveram a primeira experiência com a idolatria ali em Canaã. Versículo 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Estarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então Israel cai na idolatria. E a palavra de Deus está dizendo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira de Deus, irmãos, ela é muito interessante. Nós precisamos ter compreensão do que se trata a ira de Deus. A ira de Deus não é uma ira igual à ira do homem, Nós sabemos muito bem do que se trata a ira do homem. Mas a ira de Deus não é como a ira do homem. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos que a ira de Deus nada mais é do que um amor ciumento, vamos colocar assim, que Deus tem por seu povo. Deus ama o seu povo, Deus ama o seu propósito eterno. Deus está tão comprometido com aquilo que Ele mesmo estabeleceu na eternidade, que Ele não admite, de maneira nenhuma, que isto seja destruído. Nunca permitiu. Então, quando a palavra de Deus diz que a ira de Deus se acendeu, não é que Deus partiu para cima do povo de Israel com raiva e disse: eu vou acabar e destruir, vou matar todo mundo, Porque, não. Lógico que o autor de Hebreus e outros que o Senhor usou disseram que não é nada bom cair nas mãos de um Deus irado. Mas Deus aqui está irado. E o que faz o Senhor? Ele entrega Israel, versículo 14 que estamos lendo, nas mãos de espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Presta atenção nisso. Então Deus entrega agora o povo de Israel nas mãos dos seus inimigos, dos seus espoliadores, que os pilharam. Ou seja, Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos seus inimigos, de tal forma que agora os seus inimigos passaram a se apropriar daquilo que pertencia a Israel.
E eles não podiam mais se livrar das mãos desses inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Veja que não era nada bom estar aqui. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Então Deus levanta juízes, que várias vezes, como eu já disse, eles livraram o povo de Israel das mãos de seus inimigos. Mas Israel insistia em não obedecer os seus juízes. Antes, versículo 17, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juízo, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que quando, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores que seus pais. Presta atenção nisso. É disso que vamos falar, que vamos compartilhar. Enquanto havia juízes em Israel, enquanto haviam aqueles que julgavam o povo segundo a palavra do Senhor, o inimigo não era capaz de prevalecer sobre o povo de Israel. Mas quando o juiz morria, e eles perdiam aquela voz, aquela direção do juiz, aquele julgamento do juiz, ou aquele chamado constante por parte do juiz, para que o povo permanecesse na palavra de Deus, quando isso ocorria, o povo transgredia. E o texto aqui diz que cada juiz que morria, cada queda que o povo tinha, ele se tornava pior que antes. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus corações, ou dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto, este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o meu caminho, o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, mas, aliás, nem as entregou nas mãos de Josué. Então este era o quadro, em linhas gerais, que vivia, ou que viveu os filhos de Israel nesse período dos juízes. Mas uma outra coisa importante em relação a este livro, ele tem essa característica, de falar dessa vida de queda e de um levantar na sequência, e de nova queda e de um levantar novamente. Nós temos nele essa característica, de ver o juízo de Deus presente,
através dos juízes, e quando isto era real, o povo se mantinha livre e tinha poder sobre os seus inimigos, mas quando o juiz era retirado, o povo caía e a escravidão retornava. Nós temos nesse livro, na verdade, como eu já disse, esta grande batalha espiritual entre os interesses de Deus na vida do seu povo e essa insistente, mas insistente mesmo, batalha travada por parte do inimigo de Deus e do povo de Deus para manter o seu domínio sobre os filhos do Senhor. Observem, amados, que esses inimigos de Israel, eles não fugiam, eles estavam ali. E bastava uma oportunidade, e aquela situação que havia ficado para trás retornava. E a escravidão vinha. E o sofrimento, a dor e a perda novamente se colocavam no meio do povo de Israel. Esse livro, irmãos, ele fala, trazendo isso, nós vamos ver isso depois com mais calma, mas trazendo isso para o Novo Testamento, ele fala desta grande batalha espiritual que existe entre aquilo que é do Espírito do Senhor e aquilo que não é do Espírito do Senhor. Esse livro fala, desta grande batalha que existe entre tudo aquilo que é do inimigo de Deus, que por ocasião da queda do homem foi implantado no ser humano. E que luta constantemente contra os interesses, contra o propósito de Deus na vida do seu povo. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que, por exemplo, a carne, ela nunca se sujeitou à lei de Deus. Porque ela não pode se sujeitar à lei de Deus. Porque é da natureza da carne, o homem, ser inimigo do Senhor. E nós vemos isto aqui, atuando no povo de Israel. Era algo que não era possível ser vencido de forma definitiva, de forma absoluta. Havia-se um alívio, um acerto momentâneo, enquanto o juízo de Deus estava operando no meio do povo. Mas bastava aquele juízo cessar, e todas as coisas retornavam ao seu ponto original. E como o autor declarou aqui pelo Espírito Santo, eles retornavam um pouquinho mais para trás, ficavam piores que seus pais. Mas isso está na natureza do homem, está dentro do coração do homem. O livro de Juízes inteiro está na natureza humana caída. Ele está todinho escrito na natureza humana caída. Quando compreendemos o que está aqui em Juízes, quando vamos para o Novo Testamento, podemos ver a realidade dessas coisas. E o remédio que Deus deu. Glórias a Ele por isto. No capítulo 2 aí de Juízes, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 20. Presta atenção.
Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Então o povo caía em relação ao quê? O povo sempre caía em relação, né, à aliança que Deus havia estabelecido com ele. O povo sempre quebrava esta aliança. E sempre se rebelava contra a voz do Senhor, contra a palavra de Deus. Era sempre em relação a isto. É muito importante a gente ter compreensão disso. Por quê? Porque quando Deus levantava um juiz e ele julgava o povo, ele ia julgar o povo em relação àquilo que o povo havia transgredido. Ele ia julgar o povo em relação àquilo que o povo havia quebrado, falhado, fracassado. Nós vamos precisar disso bem lá na frente, irmão. Vai guardando aí. No capítulo 3, versículo 10, de Juízes, Israel aqui já está em dificuldade, né? Então Deus levanta um libertador. Esse libertador aqui é Otoniel, está aí no versículo 9. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. E saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. E Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Esse Otoniel era sobrinho de Josué, ou de Caleb. Acho que de Caleb, se não me falha a memória. Então, neste primeiro cativeiro, o Senhor levanta este homem, e o texto aqui diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Qual foi a primeira coisa que ele fez antes de ir para a guerra? Diz o texto aqui que ele julgou o povo. O que Otoniel fez? O texto não descreve, né? Mas nós sabemos, por aquilo que lemos lá no capítulo 2, versículo 10, que o povo sempre quebrava a aliança que ele tinha com o Senhor, e que o Senhor tinha com ele. E que o povo sempre se colocava em rebeldia em relação à voz do Senhor, à palavra de Deus, que o povo possuía, tinha em suas mãos. Tudo aquilo que Moisés havia escrevido e entregue na mão dos filhos de Israel. Qual era, por exemplo, o primeiro mandamento? Era para que o povo tivesse apenas o Senhor como seu Deus. E que não pudesse, ou que o povo não podia, de maneira nenhuma, construir um ídolo, uma imagem, de nada que havia no céu nem na terra, e prestar culto a ela. Mas o povo está aqui cultuando e adorando os ídolos, os balaíns, os postes ídolos e tantas outras coisas. Então Deus levanta Otoniel, e antes dele ir para a guerra e livrar o povo do cativeiro, daquela opressão que Israel estava sofrendo dentro da sua própria terra. Coisa importante aqui, viu, irmãos? Israel mais para frente vai sofrer outros cativeiros, mas nestes Israel foi tirado lá da terra dele. Foi levado, por exemplo, para a Babilônia. Ficou cativo na Babilônia. Israel foi levado para a Síria, ficou cativo na Síria. Mas aqui, nesse período, Israel se torna cativo dentro da sua própria terra. Algo imaginável.
Mas enfim, o Senhor Deus levanta este homem e a primeira coisa que ele faz é julgar o povo. O que ele faz então? Ele vai certamente trazer o povo e ajustar o povo à aliança do Senhor, à palavra de Deus. E o povo responde. E então eles vão para a guerra. E o que acontece, irmãos? Otoniel prevaleceu nesta batalha. E a vitória de Otoniel e, consequentemente, do povo de Israel durou 40 anos. Porque Otoniel garantiu, ele foi uma espécie de garantidor daquele julgamento ali em Israel. Durante o período dele, o povo de Israel não foi para a idolatria. Não foi adorar os ídolos. E a terra estava em paz. Mas Otoniel morreu. E o que o povo faz? Vai para o ídolo de novo. A ira do Senhor se acende contra o povo. E Deus entrega Israel de novo nas mãos de outro inimigo. Isso se repete várias vezes. Capítulo 4, veja o versículo 4. Aqui nós estamos no tempo de Débora. Deus levantou uma mulher para promover um destes livramentos ali em Israel. Diz o texto assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Se você ler a sequência, nós não vamos ler porque a história é bastante longa. Israel aqui estava cativo. Então o Senhor Deus levanta Débora e ela começa a julgar o povo aqui neste lugar. E chega uma hora então que o Senhor conduz, orienta ela que havia chegado o momento de ir para a guerra, ir para a batalha, ir desfazer o cativeiro. E ela, ajudada por Baraque, que era um guerreiro, eles vão para a guerra e eles vencem. E Israel fica mais um tempo livre de seus inimigos. Mas, Débora morre, Baraque morre, e Israel volta de novo para a escravidão. Vocês já viram esse filme em algum lugar? Nunca viram? Capítulo 6 de Juízes. Agora Israel está cativo, foi cativado pelos midianitas. A palavra de Deus fala que todos os anos, quando Israel preparava a sua colheita, plantava o seu trigo, os seus alimentos, quando estava tudo pronto na hora de colher, vinham os midianitas com seus exércitos, com seus camelos, com seus jumentos, gente que nem gafanhoto, o texto fala. E entrava em Israel e roubava tudo. Deixava Israel sem nada. Mas por que era assim? Porque Israel havia quebrado de novo a aliança com o Senhor. E estava servindo ídolos. Então Deus vai levantar Gideão. E mais uma vez Gideão vai livrar o povo do cativeiro. Capítulo 6, verso 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence à casa de teu pai. O Senhor Deus está falando isso a Gideão por ocasião do seu chamamento. A saber, o segundo boi de 7 anos. Deus escolheu até um boi, E faz o que com esse boi?
derriba o altar de Baal, que é de teu pai. O pai de Gideão tinha um altar na sua própria casa. Corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Olha que situação se encontrava os filhos de Israel de novo. O pai de Gideão tinha um templo pagão na sua própria casa. Estava cultuando e servindo Baal. Então Deus chama Gideão e fala para ele: pega o segundo boi lá do seu pai, tem 7 anos, vai lá e corta o poste ídolo, edifica um altar, onde está o altar lá de Baal, e oferece o boi em holocausto, um sacrifício a mim. E Gideão fez isso. Só que ele fez à noite, porque ele estava com medo. Veja que situação, ele estava com medo do pai dele, e dos irmãos dele, e dos demais, que moravam ali naquele lugar. Ele estava com medo. Tamanha era o comprometimento daqueles filhos de Israel com aquela idolatria. Se você continuar lendo a história de Gideão, você vai ver que o Senhor vai entregar os midianitas nas mãos de Gideão de uma forma maravilhosa. Eles eram milhares e milhares e milhares de soldados. E Gideão vence com apenas 300 homens. E a princípio sem usar nenhuma espada, apenas com uma buzina e uma tocha de fogo nas mãos. Mas isto só ocorreu, irmãos, depois que o poste ídolo e o altar de Baal foram destruídos. E o boi foi sacrificado em holocausto ao Senhor. Observe que aqui está o juízo de Deus. Gideão não podia ir para a guerra, para a batalha, sem julgar aquela situação. E ele julgou. Não sei se vocês notaram que só havia paz, nesses. Eu anotei aqui só alguns juízes, mas são vários. Mas se repete, a cena é sempre a mesma. E não sei se os irmãos notaram que sempre que ocorria o julgamento, Israel entrava num período de paz. Essa paz aqui não era apenas a ausência de guerra, mas era um período em que Israel deixava de ser destruído pelo inimigo. Ele novamente adquiria poder sobre a terra, sobre as coisas, sobre a sua vida. Ou seja, tudo vinha para o normal, ou como deveria ser diante do Senhor. No capítulo 3, ao versículo 11, nós já lemos esse texto, mas vou ler novamente, fala assim: então a terra ficou em paz durante 40 anos, isso nos dias de Otoniel. Então quem passasse por Israel, nesse período aqui de 40 anos, tudo ali estava normal. O povo estava trabalhando, estava em suas casas, as famílias, o povo estava
cultuando o Senhor, servindo o Senhor, tudo estava em ordem. Irmãos, este é um princípio espiritual muito precioso. Nós vamos ver também lá no Novo Testamento depois, né? Não é como experimentar a verdadeira paz ou tocar aquela harmonia que os filhos de Deus têm em Cristo Jesus, sem que o Senhor tenha julgado a nossa vida. Onde não há julgamento, não é possível haver paz. Só havia paz no território, no ambiente, após o julgamento. E enquanto o julgamento permanecia. Você se lembra que o Senhor várias vezes falou que aqueles que se perderem vão existir eternamente numa condição onde o fogo não se apaga e aonde o verme não morre. Do que o Senhor está falando? Querido, nós que estamos aqui na frente, nós que estamos nos dias da igreja, nós que somos a igreja, se não basta as experiências que temos quando insistimos em permanecer no terreno não julgado, basta a gente olhar para o livro de Números para ver como fica a vida do homem quando ele se coloca fora daquilo que tem a aprovação do Senhor. Era um inferno. Outra coisa importante, nós já lemos esse texto, capítulo 2, versículo 12 e 13. O Senhor lembra o povo de Israel de algo muito importante. Vamos ter um pouco de paciência com essa introdução, porque ela é muito preciosa para nós. Verso 12 do capítulo 2. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, é o Senhor falando, que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Estaró, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir. Quando Israel se colocou nesse terreno, onde eles quebraram a aliança e se rebelaram contra a palavra de Deus, enquanto eles permaneciam aqui, irmãos, o Senhor não tinha como obter nada no meio dos filhos de Israel. Notem que o Senhor entrega os filhos de Israel nas mãos dos seus adversários. E mais, Israel não pode cultuar a Deus nesse terreno aí. Ele se torna um adorador de ídolos, porque ele faz essa escolha. Quando Israel era julgado e trazido de volta, não só Israel era abençoado, desfrutava de paz e a vida deles voltava à normalidade, mas o Senhor novamente recuperava
a sua parte na vida do povo. Agora o Senhor era novamente cultuado, adorado, servido. Agora o povo estava novamente a serviço do Senhor. Agora o povo estava novamente comprometido com aquilo que o Senhor Deus estava fazendo na terra. Porque Deus está fazendo algo aqui nesse tempo. Ele está conduzindo todas as coisas para a manifestação de seu Filho, no devido tempo, na devida circunstância. Mas enquanto Israel está nessa rebelião, Israel se coloca do lado. Não há mais culto a Deus, não há mais progresso. E não há mais como o Senhor continuar trabalhando na vida do povo, porque o povo agora está entregue a outro. Quando o Senhor, irmãos, fala da nova aliança, Paulo vai citar esse texto que o profeta declarou depois dos dias de Juízes. O Senhor lembra que o desejo eterno do seu coração é que o seu povo seja um povo realmente separado para Ele, como nós ouvimos há pouco. E um povo separado para Ele, porque o grande desejo do seu coração é de estar com o seu povo, de estar no meio do seu povo, de estar sendo adorado por seu povo, conhecido por seu povo, amado por seu povo. Então, o Senhor disse: se vocês se colocarem desta forma, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. O apóstolo Pedro vai tomar essas palavras e vai colocá-las de uma outra forma. Ele diz que nós, a igreja do Senhor, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E somos propriedades exclusivas de Deus a fim de darmos um testemunho na terra. Qual é o testemunho? Anunciarmos as virtudes do Senhor. Mas qual era o interesse do inimigo? Tirar o povo de Israel desse caminho. E tirou tantas vezes. Mas Deus levantava juízes e pacientemente, misericordiosamente ia lá e julgava o povo assim, e corrigia o rumo do povo. Trazia o povo de volta para o lugar de origem. E quando isto ocorria, a obra de Deus avançava na vida deles. E eles tinham paz. E uma outra coisa importante aqui. Observe que o juiz julgava o povo, a nação. Este julgamento coletivo ele é mais importante do que o julgamento individual. Não basta, amados, julgarmos a nossa vida. Nós não somos chamados para uma vida individual. Nós não somos mais apenas indivíduos. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Israel era uma nação formada assim de indivíduos. Mas era o povo do Senhor, a casa do Senhor, a congregação do Senhor. E a casa tinha que ser julgada, o povo tinha que ser julgado. E quando isto ocorria, havia paz. A palavra de Deus, irmãos, ela fala que tudo que Deus criou, céus e na terra, tudo, absolutamente tudo, será julgado por Jesus Cristo.
Esses juízes aqui eram tipos de Jesus quando julgava. Eram sombras. O verdadeiro juiz é o Filho de Deus. Ele é o metro de Deus, a vara de medir de Deus. E não ficará absolutamente nada na criação de Deus, em comunhão com Deus, que não passe por esse metro de Deus, por essa vara de medir de Deus. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ver isso. Porque esse bendito julgamento que Deus promove na sua casa não é o julgamento do nosso achômetro, das nossas preferências, das nossas experiências, mas é o próprio Filho de Deus que julga todas as coisas. João Batista, se referindo a Cristo, ele disse que estava vindo alguém que era muito maior do que ele, que tinha a pá na sua mão. E ele iria trabalhar na sua ilha e iria separar o trigo da palha. Quem separa realmente, irmãos, o que é de Deus do que não é de Deus, é o Senhor Jesus. Os juízes separavam o que era de Deus do que não era de Deus, olhando para a velha aliança, para a lei. Mas a lei e a velha aliança davam testemunho de Cristo. Era uma sombra do Filho de Deus. E nós hoje, Igreja do Senhor, temos um maravilhoso privilégio, glorioso privilégio, de sermos colocados diante da luz. O Senhor disse: eu sou a luz do mundo. E sermos colocados diante da verdade. Ele disse: eu sou a verdade. E permitimos que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Palavra que diz que aquele que cair sobre Cristo será feito em pedaços. E aquele sobre quem Cristo cair será reduzido a pó. Porque o Senhor é a justa medida de Deus. Em Atos capítulo 17, temos mais alguns minutos, vamos dar uma olhadinha nisso. Versículo 31. Paulo está em Atenas pregando o Evangelho. E ele vai falar para aqueles que estavam ali ouvindo a sua pregação. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, nós não podemos olhar para este versículo e acharmos que Paulo estava falando apenas do dia em que o Senhor Jesus retornar à terra. Certamente será um dia de grande julgamento. Mas com certeza Paulo estava falando do julgamento que já está em curso, porque ele afirma que o Senhor Jesus é esta vara de medir, aprovada por Deus, porque ele foi ressuscitado dentre os mortos. Desde o momento em que o Senhor foi levantado da morte, foi ressuscitado pelo poder de Deus, ele foi eternamente estabelecido como a vara de medir do Senhor. E tudo, absolutamente tudo, será julgado por Ele. Porque Deus só tem prazer em Cristo Jesus. Não é assim? Eis o meu Filho amado,
em quem me compraste. Isaías 42, né, Valdir? Fala do servo do Senhor, que se levantaria como o trazedor ou promovedor de justiça na terra. Irmãos, não tem para onde irmos. Seremos julgados por Cristo. Já estamos sendo julgados por Cristo. Muitos, quando o Senhor esteve aqui na terra, fugiram dele, porque foram julgados por ele. E o próprio Senhor disse que fugiram porque as suas obras eram más, feitas nas trevas. Mas aqueles que estavam na luz e que agiam em Deus, se aproximavam dele. Nós temos o grande privilégio de sermos julgados aqui, para não sermos julgados lá. Porque o que não for julgado aqui, vai ser julgado lá. Mas todos seremos julgados. Paulo, escrevendo aos Romanos, né, capítulo 2, versículo 16, ele vai falar que o Senhor é o juiz. Romanos 2, 16. Eu devo ter anotado errado aqui, irmãos. Deixa esse versículo. 16? Tá. Isso, obrigado. Novamente Paulo repete, né, que no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. O apóstolo Pedro, ele fala que esse julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Se começa primeiro pela casa de Deus, irmãos, ele deve e precisa ocorrer agora. Não é assim? Olha o que nosso irmão Pedro falou. 1 Pedro 4, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? O Senhor quer medir a sua casa, medir as nossas vidas, ajustar a nossa vida, de acordo com a sua vara de medir, que é o Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro está dizendo que o tempo de se fazer isso é agora, hoje. Se você ler 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo está ministrando, falando sobre a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, ele vai dizer que temos a necessidade de aplicarmos esse julgamento na nossa vida. E devemos fazer isso para não sermos condenados com o mundo. Porque certamente chegará o dia
em que todo mundo será trazido à presença do Senhor. Mas quando eu penso nisso, irmãos, eu fico assim maravilhado, né? Nós, quando ouvimos falar em julgamento, várias coisas vêm à nossa mente, não é verdade? Pelo menos na minha vem. E uma delas é a questão do tribunal. Às vezes a gente fica imaginando o Senhor ali sentado num trono, e nós aqui, enfim, todo aquele cenário, né? Mas, com certeza, irmãos, o que a palavra de Deus está falando aqui não tem nada a ver com essas coisas que nós estamos acostumados a ver no contexto humano. Quando o nosso irmão Pedro diz que a hora de sermos julgados, ou a casa de Deus ser julgada, chegou, ele está dizendo isso porque o Filho de Deus chegou. E o próprio Senhor é o nosso tribunal. Eu queria que você pensasse nisso. O Filho de Deus é o nosso tribunal. Na medida que nós o conhecemos, na medida que nós contemplamos a sua face, na medida que nós abrimos o nosso coração e a nossa vida para que o Espírito do Senhor nos mostre o Filho de Deus, o Senhor vai exercendo juízo na nossa vida. Vocês se lembram de Pedro? Naquela ocasião que ele estava pescando ali no mar da Galileia. E depois de pescar a noite toda, não pegar nada, o Senhor presta seu barco, faz uma ministração ali para a multidão, e depois fala assim para Pedro: Pedro, joga sua rede de novo no mar. E Pedro joga. Meio resistente, mas ele joga. E ele apanha uma enorme quantidade de peixe. E quando ele vê todos aqueles peixes, ele se esquece dos peixes e ele se aproxima do Senhor. E o que ele fala para o Senhor? Ele fala: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. O Senhor não falou nada, o Senhor não fez nada. O Senhor não censurou Pedro em nada. O Senhor não entregou a Pedro nenhuma palavra de condenação, não apontou nenhum erro dele. Simplesmente o Senhor manifestou o seu poder de forma muito visível, de tal forma que Pedro pôde conferir com seus olhos, com as suas mãos, que ele não estava diante de qualquer um. Ele sabia que aquilo era um milagre, ele era mestre na pesca. E ele já não conseguia mais ficar na presença do Senhor. Ele disse: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Oh, amados, como nós precisamos desta vara de medir de Deus na nossa vida. Como ela precisa ter livre curso nas nossas entranhas para conferir tudo aquilo que está dentro de nós que não pertence ao Senhor, que não é do Senhor, que não vem do seu Espírito, que é rebelião contra Deus, que não faz parte dos seus propósitos, que não estão nos seus interesses, que não servem ao Senhor. Mas nós precisamos de que o metro de Deus
mostre isto para nós, de uma tal forma que não desejamos mais possuir isso em nossas vidas e experimentemos de verdade a paz que tanto necessitamos. E mais, o poder que precisamos para prevalecer sobre o nosso inimigo. Pois todo o terreno, amado, que ainda não foi julgado pelo Senhor, o inimigo tem como botar o dedo dele lá. E isso é terrível. Eu vou encerrar lendo para todos nós, em outra ocasião a gente continua. O último texto em Efésios 4, a partir do versículo 17. Efésios 4. Ouça. Por isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Israel, quando andava nos caminhos dos gentios, nós sabemos, nós já vimos o que acontecia com ele, certo? Não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Todas as vezes que Israel se entregava a estes caminhos, esta era a experiência de Israel. Era isto que brotava e se manifestava naqueles corações. E o Senhor nos chama, como seu povo, hoje para fora disto. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aqui está o verdadeiro juiz. Aqui está aquele que nos julga de fato. Aqui está aquele que é maior do que Gideão, do que Otoniel, do que Débora e tantos outros que o Senhor usou ali. Aqui está aquele que é a imagem de Deus, aquele que mostra a glória de Deus na sua face. Aqui está aquele que agrada plenamente o coração do Senhor. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Que coisa maravilhosa! Quando aprendemos a Cristo, o velho homem é denunciado. E ele é denunciado com todas as suas falcatruas, todas as suas misérias, com toda a sua rebelião, com toda a sua impureza. Quando conhecemos o Filho de Deus e somos medidos por Ele, nós desejamos que Ele vista a nossa vida, que Ele se forme em nós, que Ele nos torne a sua semelhança, que Ele realmente nos conduza à vida
e a natureza do próprio Deus. E então, irmãos, experimentaremos a verdadeira paz. Que o Senhor nos ajude nisso. E nós não estamos sozinhos nisso. Nós temos um maravilhoso socorro da parte de Deus. Nós vamos ver isso em outra ocasião. O Espírito Santo do Senhor é o nosso ajudador nisso, para nos levar a Cristo, para que esta obra ocorra em nossas vidas. Amém? Senhor, eu te dou graças por tua palavra bendita. Te pedimos que ela não volte, Senhor, para ti vazia. E certamente não voltará. Porque o Senhor mesmo, é que executa a tua palavra em nós. Ah, meu Senhor, apressa esta obra, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, em nosso meio. Pois esse é o desejo do teu coração, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esse tempo, por esta reunião, Senhor, na sua presença. Por cada filho teu que está aqui, por cada irmão bendito. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando os irmãos.